Olá, seja muito bem-vindo e obrigado por acessar o nosso canal. Nós ficamos aí um tempinho fora do ar, mas estamos aí firmes, retornando. E eu retorno hoje com a coluna Luciano Firmino Comenta, que é uma coluna que eu gosto muito de fazer para trazer informação, para dar opiniões, para falar de política e falar sempre das boas coisas de Piauí, das coisas boas, necessárias e oportunas. E por isso hoje eu trago um comentário sobre o cenário político em Piauí. Tem muita coisa acontecendo na cidade, mas que está passando de liso. E não pode ser assim, o eleitor tem que ficar por dentro, tem que ficar atento, refletir, participar e amadurecer. Essa é a nossa intenção, dar um sacode mental, é mais consciência. Então vamos que vamos para o nosso Comenta com Pimenta. Hoje um pouquinho mais apimentado, bem temperado. Então roda a vinheta e vamos que vamos. Luciano Firmino Comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. E muito bem, então vamos que vamos. Eu começo com um olhar clínico, um olhar analítico sobre o nosso popular Craidinho, que depois de passar 15 dias na boa vida, curtindo os netinhos dele lá na Praia do Morro, em Guarapari, reapareceu na mídia piauiense agora com um certo estilo, assim, uma certa pose de pré-candidato a prefeito para 2028. Eu achei isso e isso não passou desapercebido para muita gente. Dias atrás, numa boa entrevista à 104 FM, o Craidinho relembrou a luta que ele enfrentou 30 anos atrás, quando era prefeito de Piauí, para construir o nosso ginásio poliesportivo. Está aí, portanto, na foto, o Craidinho versão 1996, cara de menina ainda, né? 30 e poucos anos. E o poliesportivo foi uma obra relevante, de grande porte para aquela época. Teve muita dificuldade, parte da população achando que o Craidinho era maluco e a outra parte achando que era desperdício de dinheiro público, uma obra daquele tamanho no meio de um pasto, né? Porque na verdade não havia nada lá naquela época, não havia transporte coletivo, mas o Craidinho foi em frente e no final entregou para o piauiense um aparato valioso que enriqueceu para sempre o patrimônio esportivo de Piauí e que, felizmente, acaba de ser reinaugurado depois de uma reforma geral e um bom banho de loja. Portanto, valeu aí, Socradinho. Bom, então vamos seguindo. Enquanto o Craidinho está rolando a bola lá no poliesportivo, o doutor Zé Garcia Pereira, que é outro peso pesado, tradicional da política em Piauí, está meio que na concentração, está no pit stop, está mais quieto em casa, cuidando de um desconforto na coluna, ou seja, está apertando os parafusos da coluna vertebral para aguentar o segundo tempo, né? Mas sempre de olho no lance, não perde nada, a política ali corre na veia, corre na cabeça e no coração. E você fica assustado, na verdade, eu vi isso lá, com a quantidade de gente que todo dia bate a campainha lá no portão da casa dele, na Getúlio Vargas, 500,
É uma verdadeira ABIN paralela, querendo tocar um dedinho de prosa com o doutor, que está sempre muito bem informado sobre as tretas e as mutetas da política piauiense. Um abraço para ele. Olha só, agora voltando ao Caidinho. O fato do CRAID reaparecer assim com panca de pré-candidato na mídia não é surpresa. O Caidinho é sempre candidato ou pré-candidato a alguma coisa. O que é mais surpreendente para mim é que a eleição de 2028, que só acontece daqui 4 anos, já entrou em pauta em Piauí, já é assunto na rua, no boteco, na internet. Aliás, tem até uma enquete na rede social pesquisando nomes já. Muita gente acha que é cedo demais, mas vai saber, será que é? Afinal de contas, nós estamos vivendo tempos de tecnologia digital, inteligência artificial. Então a pergunta que não cala é: não serão os políticos de Piauí, que estão um pouco lentos demais, estão meio analógicos ainda, enquanto o eleitor já está na velocidade digital? Então, nesse sentido, que o Caidinho, que não é bobo, já saiu na frente. Então, sei lá, vai saber onde é que isso vai chegar, né? Bom, muito bem, vou contar um negócio aqui. Outro dia me apareceu um catedrático, entre aspas, da política piauiense com uma nova teoria. Catedrático de política tem demais em Piauí. Mas esse me diz que tudo que está acontecendo nesse momento na política de Piauí faz parte de um plano, olha só, um plano para manter o time do CAD e do Dr. Paulo no poder em Piauí por mais alguns anos. Será mesmo? Não sei, mas o nosso catedrático fez a seguinte conta. Paulo Vaz já comandou os últimos 4 anos em Piauí, de 2020 a 2024. Foi reeleito agora e já garantiu a permanência do grupo dele no poder pelos próximos 4 anos, ou seja, até 2028, completando, portanto, 8 anos. Então, se tudo correr nos conformes, como está sendo programado, em 2028 o grupo indica o atual vice, o Zé Cirineu, que é um ótimo candidato, ou talvez até o CRAID para mais um mandato de prefeito de 4 anos, fechando os 12, mas com certeza já de olho nos 16, né? Que política é assim mesmo. O que não é nada demais, porque os grupos políticos funcionam dessa forma mesmo, em Piauí ou qualquer lugar do mundo, tentando sempre manter a hegemonia, manter a influência e manter o comando. Agora, claro, quem julga se merece ou se não merece é o povo na urna. E a grande dúvida desse projeto de poder é se Paulo Vaz vai ou não vai encarar uma candidatura a deputado agora, em 2026. Se ele for, essa decisão pode mudar a posição das peças no tabuleiro do xadrez político em Piauí. E aí, bom, aí só esperando para ver o que vai acontecer. Bom, outro dia eu relatei essas ideias a um conhecedor profundo, outro especialista profundo da política piauiense, que me disse o seguinte: eu já vi esse filme antes, e me contou que 70 anos atrás aconteceu um episódio parecido, essa questão do grupo querer se manter no poder. Em 1958, esse cara me contou, a UDN, União Democrática Nacional, fechava em Piauí 12 anos contínuos de comando político. E com a certeza de que chegaria aos 16. Mas eis que, de repente, o PSD
que era um partido social-democrático, que era arqui-inimigo da UDN nas urnas, decide partir para cima e lança uma campanha de guerra sustentada por um slogan contagiante ou contagioso, sei lá. 12 anos chega, é preciso mudar, era o slogan do PSD na época. E aí essa ideia explode na cidade e conquista a opinião pública, né? Milhares de boletins nas ruas e muito blá, blá, blá. E resultado, a eleição de outubro de 58 marcou a mudança. O poder político em Piauí muda de mãos. A UDN cai do galho e o PSD sobe, elegendo um prefeito rural, aliás, chamado José Neca da Costa, um líder simples que, segundo dizem, fez uma bela administração para a cidade e que foi essa uma das viradas históricas da política piauiense no século XX. Isso aí é história, mas está muito parecida com o que está acontecendo hoje em dia. E vamos que vamos. Bom, agora, isso aqui é um conselho. Vamos combinar o seguinte. Se você quer ser ou quer voltar a ser prefeito de Piauí em 2028, comece a se preparar agora. Vai estudar, se informar, se atualizar. Do contrário, você já está fora do páreo. O eleitorado está mudando e exige um pouco mais de conhecimento do seu candidato, dos seus candidatos. Porque Piauí não é mais uma currutela, como se diz, do interior de Minas, não é mais uma cidadezinha. Piauí hoje é um município de referência no estado. Uma cidade linda, culta, hospitaleira, de 40 mil habitantes e quase 200 anos de história. Uma cidade que ocupa o 65º, ou seja, o lugar 65 no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, entre os quase 900 municípios de Minas Gerais. É uma cidade que ocupa o 45º, ou seja, lugar 45 do estado de Minas, né, com 900 municípios, no quesito qualidade de vida. E uma cidade que alcança uma renda per capita anual de 2 a 3 mil dólares, segundo o IBGE. Uma prefeitura de Piauí que neste ano de 2025 tem 200 milhões do seu orçamento público e que no próximo mandato, em 2029, começa em 2029, pode chegar a ter R$500 bilhão no cofre, à disposição do prefeito. Então, o eleitor piauiense tem que ter consciência de que não se pode entregar uma cidade dessa nas mãos de um despreparado. E ponto. Ponto final. Bom, e agora, para a gente fechar, eu trago uma curiosidade da nossa história política. Os dois únicos prefeitos reeleitos, prefeitos de Piauí, lógico, reeleitos sequencialmente no século XXI, ou seja, eleitos em duas eleições seguidas, desde o ano de 2001, quando começou o século, foram o Marcinho Barbosa em 2005 e 2009, e agora o Paulo Maes em 2020 e 2024. Portanto, o ranking da reeleição em Piauí continua aberto. Bom, muito bem, aqui a gente termina por hoje. Continue ligado aqui no canal. 2025 vai ser um ano especial para nós e para os nossos seguidores, esse pessoal que nos dá tanta força. Estamos preparando bons comentários e reportagens para você. Aliás, é um orgulho para nós ter você conosco. E, por favor, compartilhe os nossos links com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo Comenta com Pimenta, ou sem pimenta e com açúcar. Tchau!